Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Fernando, de Florianópolis, Santa Catarina. Vou deixar mais um testemunho meu para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, com temor e com tremor ao nosso Senhor Deus. Antes de dar meu testemunho, de contar uma visão que Deus me deu em sonho, eu vou ler um trecho da Palavra de Deus no livro de Joel, no capítulo 2, e no versículo 12, onde diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Pulando para o versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Meus amados, então essa palavra serve muito para os nossos dias, os dias de hoje. Estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Essa palavra confirma lua de sangue, sol em trevas, colunas de fogo, colunas de fumaça, fogo, lua de sangue. Tudo isso nós temos visto hoje em dia. E nós temos visto também essa efusão do Espírito, onde crianças têm visões, velhos têm sonhos, os filhos e filhas profetizam. Então tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Eu vou relatar aqui aos irmãos amados uma visão que Deus me deu. Está muito relacionado aos acontecimentos dos dias de hoje, meus amados. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de desemprego, tempos de pessoas ansiosas, tempos de pessoas deprimidas por não saber para onde correr. São dias difíceis e trabalhosos, meus amados, como diz a palavra de Deus. E eu tenho visto muita gente, inclusive eu mesmo tenho experiência de passar por situações, meus amados, onde pessoas que têm situações privilegiadas se aproveitam para pisar no seu semelhante, para oprimir o seu semelhante, para simplesmente tratar o semelhante como não fosse nada. Então isso é chamado no mundo como opressão, como velhacaria, pessoas que dão rasteira naquelas que têm menos poder. Então as pessoas têm se aproveitado dos mais fracos para oprimir, para passar rasteira, para pisar em cima. E isso é coisa terrível aos olhos de Deus, meus amados. Um dia desses, onde eu passava por uma situação semelhante a esta, Deus no mesmo dia me deu uma visão em sonho, uma visão tremenda, meus amados. Eu não sei exatamente onde eu estava, meus amados, mas eu creio que isso é parte do castigo eterno que nós conhecemos como o inferno, meus amados. Coisa terrível, porque eu me encontrei num lugar muito escuro e a única luz que tinha naquele lugar eram de pequenos fornos, assim como aqueles fornos onde se incinera papéis, documentos velhos, são fornos de ferro e eles são da altura do chão. E esses fornos são de ferro e são baixos justamente para que se possa jogar para dentro todos os documentos, as coisas que vão ser incineradas. Isso existe em bancos, alguns bancos têm isso ainda. Quando eles precisam incinerar documentos velhos, eles jogam nesse tipo de forno. É um incinerador. Então eu via, meus amados, muita gente, vários homens, eu via várias pessoas, eles estavam sentados no chão ou deitados no chão, na frente daqueles fornos, e eu estava um pouco longe e eu não conseguia enxergar direito o que estava acontecendo.
Então eu via que aqueles homens tinham os pés deformados, por algum motivo os pés deles eram deformados. Então eu comecei a caminhar em direção àqueles homens para ver realmente o que estava acontecendo ali, porque eu não estava entendendo. Então, à medida que eu ia me aproximando, eu comecei a ver um a um que os pés deles estavam todos queimados em carne viva, e alguns deles tinham pessoas ao lado, que eu creio que eram demônios, que mandavam que eles continuassem com os pés para dentro do forno. Então eles ficavam deitados e com os pés dentro do forno, somente os pés. E os pés deles queimavam, eles estavam já assim em estado terrível de queimadura, em carne viva. E eu olhei aquilo e não entendia o que estava acontecendo ali, por que eles estavam sendo com os pés queimados e por que haviam opressores na volta, obrigando eles a manter os pés ali. Foi então que naquele mesmo dia Deus me deu entendimento, meus amados. É exatamente esse o castigo dessas pessoas que não têm misericórdia, não têm amor ao próximo, que oprimem o mais fraco, que passam rasteira, que praticam a velhacaria, a opressão sobre essas pessoas. Eles não têm amor ao próximo, mas eles vão sofrer o castigo e vão ter que andar se arrastando porque não vão ficar de pé. Os pés, os mesmos pés que eles usaram para pisar no seu próximo, esses mesmos pés vão sofrer o terror da condenação no inferno, meus amados. Essa foi a palavra que eu deixo para os meus queridos irmãos, para meditarem sobre isso, porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Eu deixo um abraço a todos os irmãos, fiquem firmes na fé, na presença do nosso Senhor Jesus. Amém e amém.